A tua força mora na tua história. Essa foi uma frase que eu trouxe num vídeo que eu fiz, onde eu vinha falando, de uma live que eu fiz, eu estava falando o quanto eu trago para as mulheres que eu trabalho, que eu mentoro, como a vida delas é cheia de vitórias, que elas, por estarem vivendo situações difíceis, muitas vezes não pararam nem para olhar e para observar o quanto de força existe nelas mesmas. Eu estava lendo esse livro aqui, chama Inteligência Positiva, e esse livro, o escritor dele, ele passou anos estudando como pessoas inteligentes, pessoas críticas, pessoas destemidas, acabavam caindo sempre no mesmo padrão. E ele trouxe uma constatação cirúrgica. A nossa mente, ela tem um lado positivo e um lado negativo. No lado negativo, a gente tem o nosso crítico e mais 9 sabotadores, que são aquelas forças, aquelas vozes que ancoraram junto da gente quando a gente era criança, que elas ficam dizendo, você não é o suficiente, não vai dar certo, não, você precisa estar produzindo o tempo todo, senão você não tem valor, ou então você precisa agradar o tempo todo para que você seja amada, para que você seja olhada. Isso tudo que são essas vozes na cabeça da gente são os sabotadores. E existe também o lado sábio, né? Que é o nosso lado onde é aquele que olha para todas as situações e ela quer aprender com aquelas situações. O que é que eu posso tirar de bom dessa situação? Por mais difícil que tenha sido, o que é que eu posso tirar de bom? Então é exatamente isso que eu faço com as minhas mentoradas. É enaltecer esse lado sábio e a gente apagar a voz dos sabotadores, né? Porque os sabotadores, em algum momento da vida da gente, eles foram importantes. Quando a gente era criança, que a gente precisava se proteger, a gente precisava sobreviver, precisavam ter alguns subterfúgios que faziam que a gente se protegesse um pouco mais. Só que a gente cresceu e a gente criou músculos diferentes que hoje lhe dão condições de ouvir muito mais a tua porção sábia do que a tua porção sabotadora, crítica. É como se quando você fosse uma criança, você tivesse quebrado a tua perna e colocado um gesso. Esse gesso ele serviu para que aquela quebra ela fosse restabelecida. Mas é como se você estivesse trazendo aquele gesso até hoje você numa vida adulta. Então ele não te favorece mais, pelo contrário, ele está lhe paralisando. Então isso são as vozes sabotadoras. Então quando eu ensino você a olhar para a tua história e entender que dentro da tua história tem muita força, tem muita coragem e que isso tudo faz parte de você, você se transforma numa pessoa completamente diferente. E você já é essa pessoa. Então lembre-se sempre de que existe muita sabedoria, muita força na tua história. Não negligencia isso. Ela faz parte de você.